Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O recém-empossado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, volta à Câmara dos Deputados e o mandato dele deve se concentrar na defesa de questões relacionadas à saúde. Ministro da pasta no governo Dilma, Padilha é o convidado do programa. Eu sou Aline Machado e este é o Palavra Aberta. Estamos na rádio e na TV Câmara. Deputado, um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Qual a expectativa para esse mandato na Câmara dos Deputados, um ambiente diferente do Executivo? Olá, Aline. Um grande prazer poder conversar com quem nos assiste. Muito feliz de estar aqui, poder estar aqui na Câmara dos Deputados, representando o Estado de São Paulo, representando os votos que tive, muita gente da área da saúde, da educação. Eu sou deputado, mas eu continuar como médico, atendendo, como professor, né? E eu acho que tem a grande expectativa que a população tem, é uma ação do mandato de um parlamentar cada vez mais próximo da população. Acho que esse é o grande recado, não só no Brasil, no mundo inteiro, de uma cobrança muito forte sobre a democracia representativa, sobre a transparência. A Câmara dos Deputados está debatendo, por exemplo, temas como as tentativas de alteração da lei de acesso à informação, que são tentativas absurdas, que não podem. A gente tem que garantir transparência para a população, que as pessoas possam acompanhar a atuação do mandato parlamentar e do Executivo. Que é o decreto presidencial que a Câmara agora, alguns deputados tiveram a iniciativa de fazer um PDL para tentar revogar. Exatamente isso, e nós vamos revogar, tenho certeza absoluta que essa Câmara vai revogar esse decreto do atual presidente, que na prática ele aumentou o número de servidores do Executivo que podem determinar que os temas sejam secretos, ultra secretos, ou seja, aquilo que a população tem que ter acesso à informação, por exemplo. Uma discussão no Ministério da Saúde sobre incorporar ou não um medicamento, passar para o SUS, tantas famílias que demandam novos medicamentos, não é possível, né, que isso seja transformado em ultra secreto. O decreto do presidente está ampliando a possibilidade de servidores poderem fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que essa Câmara, nós vamos defender isso, derrote esse decreto fortemente. Então, a primeira grande expectativa é de ter um mandato e lutar para que se aumente a transparência aqui. Eu, inclusive, já apresentei um projeto de lei nessa Câmara, que, por exemplo, que a agenda dos ministros seja absolutamente transparente. Ministro nenhum não pode dizer que não vai divulgar a sua agenda ou dizer que não vai divulgar se recebeu ou não determinado setor por questões de privacidade. A população votou, acompanha, paga os impostos, tem que acompanhar de perto a atuação. Além de trabalhar para que a Câmara e o mandato seja cada vez mais transparente, lutar aqui pelo direito das pessoas, direitos sociais, né? Defesa da saúde pública, eu tenho a minha história vinculada à saúde pública, defesa da educação, como professor, eu defendo, apresentei já um projeto chamado Projeto de Lei Escola Livre, para garantir dentro da escola a diferença, a diversidade de opiniões, tem que ser garantida e preservada essa possibilidade, né? Então, a defesa dos nossos direitos sociais aqui, daquilo que o povo nos colocou aqui na Câmara dos Deputados. O senhor já começou o mandato apresentando muitos projetos, portanto, já concentrado no trabalho aqui do Legislativo. Um dos projetos, ele cria uma Força Nacional do SUS para situações mais emergenciais. Foi inspirado em Brumadinho? Exatamente isso, Aline. Foi uma preocupação muito grande quando eu vi o esforço dos bombeiros, a ação de profissionais eu não chamo de tragédia, nesse crime ambiental e crime à vida que foi o episódio de Brumadinho, e sem uma clara participação da força do Ministério da Saúde. Quando eu era ministro, nós criamos a chamada Força Nacional do SUS por decreto. Inclusive, a gente vai se lembrar aqui da tragédia na Boate Kiss, também foi um crime contra a juventude, a força esteve lá presente, situações de enchentes. Só que eu estou estabelecendo claramente com o projeto de lei para que isso não dependa de quem seja o governante de ocasião ou o ministro de ocasião. Então, esse projeto de lei deixa claro a responsabilidade do Ministério da Saúde, poder inclusive mobilizar forças nos estados, nos municípios, de participar do cuidado, da proteção à vida em situações como essa de tragédias ou crimes ambientais. Outro projeto que eu achei bastante interessante, porque envolve uma polêmica, é o projeto das doulas. O senhor quer permitir que todo hospital público e privado
dê acesso a essas profissionais que ajudam psicologicamente e também na hora do parto. Exatamente isso. Isso vem da minha experiência profissional, da minha experiência como professor em faculdade de medicina. Além de ter sido ministro, eu fui secretário de um município na cidade de São Paulo. A gente conseguiu aprovar essa lei lá na cidade de São Paulo. E eu considero muito importante. Quem são as doulas? São profissionais que são treinadas, se preparam para isso, para apoiar a gestante durante todo o pré-natal, o momento do parto, logo depois do parto. E muita gente fala, inclusive, assim, uma vez uma doula me falou uma coisa que é verdade. Ela falou assim, ó, dentro do parto, o médico, os enfermeiros, está todo mundo preocupado, com razão, em fazer o parto, tirar o bebê, a mãe, mas ninguém está preocupado com a felicidade e a tranquilidade da gestante. Então, a doula é aquela profissional que está junto, que orienta, né? Pode orientar em relação à informação, tirar dúvidas, uma pessoa de confiança da gestante. E aonde as doulas estão presentes, diminui muito uma coisa grave que existe no Brasil, chamada violência obstétrica. Foi feita uma pesquisa no Brasil que mostra que de cada 4 partos, pelo menos uma mulher se queixa de ter sofrido algum tipo de violência, ou psicológica, ou foi maltratada psicologicamente, ou fisicamente, às vezes um procedimento que não era necessário. E a presença da doula lá, junto com o acompanhante, exatamente inibe, né, qualquer tipo de violência obstétrica, melhora a informação para essa gestante. Onde estão presentes as doulas, onde estão presentes as obstetrizes conduzindo o parto, experiência que a gente tem, se reduziu muito o número de procedimentos inadequados, qualquer queixa de violência obstétrica, e muitos hospitais não permitem a presença da doula ainda. Então, a lei deixa claro que é direito da gestante de ter a doula tanto no hospital público quanto no privado, além de ter o direito do acompanhante, que é uma lei importante que já foi aprovada aqui no Brasil. Além do acompanhante, ela pode solicitar a presença de uma doula que ela escolha, inclusive, essa doula. Não só nos hospitais públicos, mas também nos hospitais privados, que muitas vezes a gestante se preparou para o parto no hospital privado, quando chega lá no hospital privado, não é permitida a presença da doula. Deputado Alexandre Padilha, alguns deputados, o senhor incluído, foram ao ministro Dias Toffoli pedir a inclusão na pauta da criminalização da homofobia. Por quê? Isso é gravíssimo, Aline. Está acontecendo no Brasil o que nós chamamos de um crime de ódio, ou seja, a motivação do crime é a pessoa discordar da orientação sexual de alguém, que seja, né, lésbica, gay, travesti, né, trans. E o Brasil é campeão, por exemplo, em assassinato de travestis, é campeão, né, na homofobia. E qual que é a importância do STF reconhecer essa situação? Porque isso está previsto na Constituição, ninguém pode ser discriminado, né, sofrer qualquer tipo de preconceito. Então, é muito importante que o STF, que interpreta a Constituição, classifique esse crime. Por quê? Primeiro porque, ao classificar o crime da homofobia, certamente vai inibir que as pessoas venham a praticar esse crime. Além disso, nós vamos ter a informação, porque muitas vezes a pessoa foi assassinada por conta desse crime de ódio, a motivação do crime foi o criminoso discordar da orientação sexual da pessoa, só que o registro acaba sendo um registro como um homicídio, como qualquer outra, ofensa moral, um homicídio como qualquer outro, ou seja, não existe a informação. Quando não existe a informação, você não consegue construir políticas públicas de comunicação, de orientação, de educação, de prevenção para que as pessoas não morram, não sofram, não sejam assassinadas como estão sendo assassinadas. Eu queria citar um exemplo, discuti inclusive no Congresso Nacional, quando era ministro da Saúde, da obrigação, né, numa lei que garantiu a obrigação de que a informação sobre violência fosse feita no sistema de saúde, na unidade de saúde, não precisasse ir até a polícia militar, até a delegacia. Isso gerou informações importantes para a gente entender, por exemplo, quais são as motivações de estupro no nosso país. Permitiu que a gente tenha informação que, por exemplo, hoje, mais da metade dos estupros a menores são cometidos pelos pais ou pelos padrastos. Ou seja, isso faz com que a gente possa ter uma política pública que perceba que a orientação tem que acontecer lá dentro da família, mas também no espaço da escola. Ou seja, a informação, a visibilidade, além de prevenir o crime, permite que a gente possa ter políticas públicas para agir sobre ele, para que as pessoas não morram mais, né? Toda a vida tem que ser protegida, ainda mais num crime como esse, que é um crime de ódio. Uma última perguntinha bem rapidinho, porque a gente já está quase no final. Qual foi a resposta do ministro? Ele foi bastante comedido, o STF está discutindo, agora eu tenho uma grande expectativa. O STF já tomou posições bastante avançadas no país recentemente, e eu não acredito que o STF vá
retroceder em relação a isso. E o primeiro voto do ministro Celso de Mello foi bastante robusto, voto muito qualificado, apontando na importância dessa criminalização. Deputado Alexandre Padilha, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado. Bom, o programa pode ser acessado também pela internet. Você acessa o site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Eu sou a Aline Machado e muito obrigada pela sua companhia.